Eu sou Maria Tereza Santos Cunha, sou professora aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina e também professora titular da Universidade do Estado de Santa Catarina. Fui ligada ao Departamento de História da UDESC também, e atualmente faço parte do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da UDESC. Tenho doutorado pela Universidade de São Paulo e sou pesquisadora do CNPq. Esse projeto intitula-se Notícias de Lá, Olhares daqui, um estudo sobre o jornal italiano La Tribuna, que circulou em Florianópolis em 1932. Nós trabalhamos, então, nesse ano específico. Esse projeto ele surgiu a partir do convite para participar desse grande grupo que é o projeto internacional do Transfopress, e essa pesquisa, então, se propõe a inventariar e analisar a produção e a circulação desse jornal italiano aqui na cidade de Florianópolis, nesse ano de 1932. E um dos objetivos também é fortalecer a pesquisa historiográfica com impressos, no caso aqui com jornais italianos, porque isso é importante, a circulação desse jornal aqui, a gente nem tinha tanto conhecimento disso, porque Florianópolis está muito identificada com a colonização portuguesa, principalmente os açorianos, então a descoberta e o estudo desse jornal aqui em Florianópolis nos anos 30, em 1932, criou essa possibilidade de pensar que havia outras nacionalidades também contribuindo no povoamento e no, digamos assim, nos processos civilizatórios aqui da capital. O corpus dessa pesquisa, o acervo, eu vou passar para a Cristiane para ela falar um pouco sobre as fontes já levantadas e com as quais nós trabalhamos. Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui para falar dessa pesquisa, não é? Eu sou Cristiane Beretta da Silva, eu sou professora titular da área de ensino de História na UDESC, lotada no Departamento de História, professora do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em História e do mestrado profissional em Ensino de História, e também sou pesquisadora do CNPq, né? Como a Tereza falou, não é tão comum que a gente encontre pesquisas em Florianópolis, na cidade de Florianópolis, de jornais que deem conta assim, de uma comunidade italiana morando na cidade à época. Então, esse jornal foi um achado assim, da Tereza. Existem outros também, né, em língua italiana, mas esse, sobretudo, nos instigou a pensar a cidade e pensar essa comunidade italiana por meio dos jornais. As fontes, no caso os jornais, eles se encontram no acervo dos jornais da Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina, e que por meio, então, de um projeto que foi feito com o IDCH, da qual a Tereza, inclusive, era diretora à época, os jornais eles foram sendo digitalizados e constam, então, na Hemeroteca Digital Catarinense. Nós trabalhamos com os 17 números desse jornal, que já está devidamente digitalizado, dá para fazer download, dá para fazer pesquisa totalmente online, né? Esse jornal, então, ele tem 17 números, ele começou a ser publicado em fevereiro de 1932, é o primeiro número dele, e no dia 1º de fevereiro, e o último número dele, que é o número 17, ele foi publicado no dia 15 de setembro de 1932. A vida dele foi curta, sim, curta, mas todas as questões que esses jornais eles trazem, eles permitem uma variedade de análise, assim, né? Nós já analisamos algumas questões, mas ainda há muitas outras por analisar. Mas eu só queria falar, assim, desse acervo, desses 17 números, ele foi curto porque houve
uma fratura na comunidade italiana desse período que teve a ver com a questão do fascismo, teve a ver com o apoio ou o rechaço do fascismo, mas também, não só isso, mas também por desavenças com o cônsul italiano naquele momento. Então, por isso que o jornal ele foi perdendo apoio financeiro, né? E aí ele deixou de ser publicado. Tereza agora fala um pouquinho sobre algumas das questões que a gente já tem trabalhado e depois a gente pode falar de coisas que podemos ainda trabalhar, que estão nas nossas perspectivas de futuro. Isso. Então, a partir desses 17 números, nós começamos a trabalhar desde o suporte material, onde esse jornal se coloca, né? E depois a gente trabalhou os próprios jornais como veículos culturais para a construção e a circulação de acontecimentos, notícias, ideias, propagandas. Quase sempre elas estavam voltadas à comunidade italiana que habitava aqui em Florianópolis. Não é? Então, ele era misto, tanto tinham artigos em língua italiana, como também alguns artigos em língua nacional. Então, havia essa possibilidade. Nós trabalhamos desde as suas letras, as suas ilustrações, os formatos, os títulos, quem eram os articulistas, que tipo de temáticas eram abordadas, não é? Que depois a gente vai mostrar no artigo que está publicado, né? E percebemos que esse tipo de jornal era, aqui em Florianópolis, também foi uma estratégia da colônia italiana, né? Radicada aqui, com o objetivo de ampliar, de aumentar os espaços de circulação e poder que eles tinham aqui na cidade. Nós organizamos Cristiane e eu, através dos nossos bolsistas também, que tivemos um projeto, nós organizamos um mapa da cidade mostrando todos os estabelecimentos comerciais e oficinas, quitandas, que eram propriedade de famílias descendentes de italianos, e percebemos que grande parte desse comércio, todo centralizado na área mesmo urbana e central da cidade de Florianópolis, era de descendentes de italiano. Então, lojas de sapato da família Perrone, lojas de bebidas da família Damiani, e tantos outros nomes que foram surgindo, que foi possível identificar essa presença na cidade de Florianópolis e até uma certa ressonância, né, desses trabalhos aqui. Para esse momento aqui, a gente vai tentar apresentar muito rapidamente um artigo que nós já fizemos e que foi publicado neste livro, organizado aqui pelos colegas a Terciane Lucchesi, da Universidade de Caxias do Sul, pelo Alberto Barausi, o Roberto Sani e a Ana Sensi, que são colegas italianos. Nós intitulamos esse artigo, então, que está nesse livro, de Missão Civilizadora, entre penas, tintas e tipos, aliás, imigrantes italianos, o jornal La Tribuna, em Florianópolis, Santa Catarina, em 1932. Fizemos uma introdução mostrando a presença do jornal na cidade. Depois nós fizemos uma segunda parte, trabalhamos a materialidade do jornal, quantas páginas, quais eram as páginas principais, o que é que traziam, etc. E a circulação que ele teve, foi possível perceber que ele circulava para além da comunidade italiana também. E como o foco assim, da nossa atenção nesse primeiro momento, haja vista o título Ser Missão Civilizadora, era a parte principal, nós trabalhamos essa missão, né, que a expressão é dele, por isso do jornal, por isso está até entre aspas no título, que havia de civilizar, né? E vimos esse processo nas páginas dos jornais, através de conselhos, anotações,
propagandas, não é? Tanto da cidade como dos arredores da cidade. Como conclusões desse trabalho inicial, né, que foi o primeiro assim, que foi publicado, a gente pode fazer, vou passar para a Cristiane, a professora Cristiane, fazer algumas considerações, e depois também nós podemos fechar, então, essa parte. O que é que nós achamos ali desse trabalho? Essas análises que a gente fez, que foram iniciais, já muito ricas, como a Tereza bem falou, não é? Uma das questões que chamou muita atenção da gente foi ver os cultos aos heróis, assim, né? E isso também era uma questão, claro, do período, né? Mas o culto aos heróis é algo que deixa... Isso, eu digo o período, década de 30, isso é bem... Eu vejo isso também nos jornais escolares que eu analiso, né? Eles são representados de forma bastante laudatória, e aí... os valores que são expressos aí, eles estão sempre se celebrando virtude, devoção, patriotismo. E é interessante, em relação à questão do patriotismo, que tem uma questão que é a pátria, a Itália, mas também já tem uma questão voltada para a pátria, que também é o Brasil. Então, eles usam muito a figura do Giuseppe Garibaldi, da Anita Garibaldi, né? Eles usam isso e tentam transformar as duas figuras em mitos e tentando tornar símbolos do espírito nacional, mas unindo essa questão da pátria italiana, não é? E a pátria, que é o Brasil, que agora essa comunidade está aqui estabelecida, como a Tereza até já falou, é uma comunidade italiana do centro urbano, ou dos centros ali urbanos da cidade, são comerciantes, profissionais liberais, não é? Então, esse jornal, com esse culto às pátrias, e constituindo, assim, uma memória desse período, claro que são as escolhas que eles fizeram naquele período, sobretudo, claro, os articulistas do jornal que construíam a pauta do jornal, né? Tem muitas outras coisas para a gente ver ainda, isso foi o que a gente viu, e que esses resultados publicamos, então, nesse capítulo, que foi organizado pela professora Terciane, mas ainda outras questões. A Tereza, ela aponta para vários caminhos para a gente fazer, e eu confesso que eu estou com vontade de fazer isso, e vamos ver se esse ano a gente toca uma nova análise para a gente, né, Tereza? Então, é isso mesmo, né? O trabalho está assim mais inicial ainda, mas existe uma gama muito grande de possibilidades de fazê-lo. A Cristiane já organizou um quadro elucidativo assim, das notícias, dos articulistas, das propagandas, e nós pensamos em várias outras possibilidades de ver a circulação de bens de consumo na cidade, os comerciantes quem eram, como é que ocupavam o espaço da cidade, mas são aspectos que ainda vamos abordar. Como a professora Cristiane também frisou no início, a gente faz esse trabalho também por gostar de impressos, por gostar de jornais, mas não é o trabalho, assim, a pesquisa principal vinculada à bolsa do CNPq. Ele não está vinculado às nossas bolsas. A Cristiane trabalha com jornais escolares e eu trabalho com arquivos pessoais. Mas tem toda uma vontade, um desejo grande de continuar esse trabalho, e certamente que nós vamos agora, né, no nosso tempo tão acelerado, vamos achar um lugar para fazermos isso ainda esse ano, para dar continuidade a esse trabalho. Então, eu pessoalmente agradeço o convite, ficamos muito felizes com ele, já participamos de vários trabalhos, de vários encontros, não é, com as colegas de todo o Brasil, coordenados pela professora Valéria, pela professora Tânia De Luca. Esperamos que a gente possa participar mais e com novas novidades sobre esse trabalho.
Muito obrigada. Vou passar para a Cristiane para ela também encerrar. Quero agradecer a oportunidade de poder falar com o La Tribuna e poder estar aqui com a Tereza falando do La Tribuna. Gostaria que mais de receber estudantes, de receber pessoas que tivessem, né, vontade, não só com o La Tribuna, mas outros jornais que estão disponíveis online. Foi um projeto muito importante que foi feita pela biblioteca, não é? E com a Fundação Catarinense de Cultura e com a UDESC, por meio do IDCH, de digitalizar e disponibilizar esses jornais. E eu acredito que, em se tratando desse período, as questões ainda das relações de poder da cidade, elas estavam se articulando e definindo qual a cultura política hegemônica, não é, desse período. Então, e me parece que pensar sobre essas questões é possível acompanhar algumas questões de mais longa duração, não é? Que dizem respeito à cultura política de Florianópolis, de como ela se comporta politicamente, de como adere ou não a determinados projetos nacionais. Me parece que esses jornais, escritos em língua italiana, mas também híbridos, não é? Em português e italiano, me parece que eles apontam para direções muito instigantes. Gostaria mesmo de ter mais tempo para fazer isso. De todo modo, eu acredito que pelo menos mais um artigo sai. Com certeza, essa é uma promessa que vai ficar em ar, vai sair sim. Muito obrigada. Tchau.